eu não sinto ciúmes. Não existe. Então ele começa a imaginar situações a partir dali, ela fica tão obsessiva em relação ao outro que ela acaba sufocando o outro. Eu não sou contra que as pessoas possam ter acesso, mas não por uma imposição, porque o ciúmes ele parte de uma desconfiança. Como você pode amar uma pessoa que você não confia? A primeira coisa do ciúme que eu acho importante a gente colocar é que, assim, ciúmes é um sentimento normal. Todo mundo sente. Porque tem muita gente que se vangloria de falar assim, eu não sinto ciúmes. Não existe. Ciúmes, tudo depende do grau. Eu digo que tem um espectro do ciúmes. Você tem o ciúme saudável, que é um zelo, é um cuidado. E é interessante que em espanhol o ciumento é chamado de zeloso. Né? É cuidadoso. Então, assim, não tem a palavra ciúmes em espanhol, tem zeloso. Que é essa coisa do zelo, de ter cuidado. Então, quem ama, é óbvio que tem esse cuidado com o outro, tem um pouquinho de querer o outro mais para si. Então, isso é normal. Eu acho o ciúmes uma coisa muito normal. O que se torna patológico é quando esse ciúmes deixa de ser esse cuidado, essa coisa de olhar com mais carinho, de perceber quem está olhando, quem não está olhando, mas aquilo até dando uma coisa de satisfação de ver que a pessoa que você gosta desperta olhares, admiração, isso é bacana. Agora, quando isso passa por um ponto em que o ciúme passa a ser uma coisa obsessiva, uma ideia obsessiva e um ritual, quase que se torna uma coisa obsessiva compulsiva, porque o ciumento patológico, ele tem pensamentos obsessivos, ou seja, intrusivos, repetitivos, tudo em função da suposta traição. De uma traição que o seu parceiro ou sua parceira estariam fazendo. Mas às vezes baseado em nada. Ou às vezes baseado numa troca de sorriso, numa gentileza, numa coisa muito simples. Então ele começa a imaginar situações a partir dali e passa realmente a sofrer com aquilo. E começa num mecanismo de ações quase ritualizadas de controle. Porque assim, toda vez que uma pessoa deixa de ter um ciúmes saudável e passa a ter um ciúme patológico, ela fica tão obsessiva em relação ao outro que ela acaba sufocando o outro. Então, tudo que ela não queria era perder. E ela perde justamente por esse excesso de controle e de querer ter tudo da vida do outro na sua mão. Essa coisa do celular e de redes sociais, ela tornou o ciúmes uma coisa muito mais abrangente, né? Porque uma pessoa que começa a entrar num ciúme patológico, em geral, ela tenta ter o controle do celular da pessoa, e que é muito delicado isso, porque assim, é uma privacidade, porque hoje o celular, a gente não pode esquecer que é um computador muito possante, né? Então você tem ali a sua vida profissional, a sua vida afetiva, a sua vida entre amigos, e entrar na sua casa, é como se entrasse no seu universo totalmente. Eu não sou contra que as pessoas possam ter acesso, mas não por uma imposição, por uma simplicidade, porque não tem nada ali para esconder. Agora, quando isso passa a ser uma regra de controle, é muito ruim. Porque o ciúmes, ele parte de uma desconfiança. Então, ao ser alimentado, ele o tempo inteiro está reforçando que eu estou com alguém, mas eu não confio nesse alguém. Como você pode amar uma pessoa que você não confia? Porque confiar não é só o fato de você trair ou ser traída. O confiar é a pessoa que eu confio para dividir minha vida, que vai me dar a mão quando eu precisar, que vai me dar força quando eu precisar me levantar. Então, se você não confia, como é que você vai contar com aquela pessoa?